Então, muito bem, uma ótima noite. Acabamos então de iniciar a nossa nova live da equipe Mente Viva do mês de julho, né? E hoje nós estamos com alegria aí com o tema da amorosidade. É um tema muito especial que a gente vai explicar para vocês aí, né? Então, com alegria, eu aqui, o nosso colega Danielson, vamos se apresentar. Eu sou o psicólogo Gilcemar Nunes, sou gestor da equipe Mente Viva, que é uma equipe de multiprofissionais. Nesta equipe, nós temos à disposição da comunidade, à disposição de você, nós temos psicólogos, nós temos psiquiatras, nós temos neuropsicólogo, nós temos nutricionista, até mesmo médico pediatra, que trabalham de forma, a maioria de forma teleconsulta, ou online, ou presencial, né? De uma forma que a gente possa atender o público que tem sua necessidade, né? Então, a equipe Mente Viva é uma equipe multiprofissional que está à sua disposição. Você pode procurar na rede social, no YouTube, Facebook e no Instagram, né? Então, gente, com alegria, eu sou o psicólogo José Manuel, além de gestor da equipe e de psicólogo, eu tenho alguma especialização também aí na área educacional, na área da saúde também, né? Sou professor também e tenho atuado aí em diversas outras áreas com outras especializações aí no mercado, né? Então, vou pedir para o nosso colega Danielson se apresentar para vocês. Olá, tudo bem? Que felicidade poder estar aqui com vocês novamente, né? Sempre tem sido conversas edificantes. Até eu quero já, desde o início, como membro da equipe Mente Viva, convidar para assistir os demais vídeos. E desde o início também dizer, tem alguma dúvida, uma sugestão, uma contribuição, coloque nos comentários. A gente, inclusive, esse vídeo foi um comentário, né, a partir de uma conversa de colegas que se chegou a esse termo amorosidade. Então, assim, a gente aceita, sim, sugestões. Eu sou o Daniel Sarpechoski, atendo como psicólogo clínico de fundamentação psicanalítica já há bastante tempo, online, para todos os falantes da língua portuguesa, tanto do Brasil como de fora do Brasil, e presencialmente aqui em Panambi, Rio Grande do Sul, e faço parte dessa equipe multidisciplinar que o nosso colega psicólogo Josemar acabou de apresentar. Estou à disposição de todos. Hoje, falando de um tema muito importante e muito significativo, que é a amorosidade, esse termo que até parece neologismo, mas não, está no dicionário, né? E tem um impacto muito maior do que possa imaginar. É muito bem interessante. Então, é com muita alegria que estou aqui. Muito bem, então de imediato já iniciamos a nossa live, né, que é esse tema muito importante, né? Nós vamos falar da amorosidade, mas dentro de um contexto do simbolismo familiar, né? Então, dentro da simbologia familiar, a amorosidade na simbologia familiar, né? Certo? E nós queremos já, nessa primeira parte da nossa live, explicando um pouquinho sobre a simbologia familiar. O que que é esta simbologia familiar, meu colega Danielson? Perfeito, né? Lembrar assim que a família é uma figura, é uma ideia presente não só na sociedade ocidental, não só na sociedade cristã, mas não, em todas as culturas existe, inclusive assim das mais distantes, das com menos contato com as civilizações ocidentais, né? As civilizações mais tradicionais que existem, né? Tipo na Oceania, em outros lugares também, aqui na América Latina, né, em tribos indígenas, se tem o conceito de um grupo formado a partir de progenitores e seus filhos, né, em trabalho. Então, essa organização, ela está intrínseca como figura simbólica permanente em toda a humanidade. O ser humano se constitui a partir dessa figura, né? E assim, da mesma maneira assim que a gente pode pensar, um grupo de trabalho ele se forma. Como é que um grupo de lá na pré-história, um grupo de caça, um grupo de coletor, né? De coletor, caçador, como é que se forma? É porque em grupo, o trabalho de grupo funciona melhor
individualmente um caçador consegue caçar talvez um javali sozinho, mais provavelmente uma ave, mas em grupo consegue caçar inclusive um mamute, né, lanoso e tal. Da mesma maneira, a figura da escola, como a gente chama hoje, mas que surgiu como grupos de aprendizado, onde o ancião tinha conhecimento, mas não tinha mais vigor para desempenhar o conhecimento. Então, ele passa para os mais novos, sentados em volta de uma fogueira, ele vai passando instrução. Essa, sim, é o foco da instituição que existe até hoje, como escola, universidade, assim como os grupos de trabalho hoje são empresas, e a família é um grupo. Qual que é a função básica da família? Para o grupo de trabalho, a função básica é a renda, né, é o ganho. No grupo de estudo, a função básica é o aprendizado. Até o Estado, parando para pensar o Estado como um grupo, é um enorme de um grupo, mas o Estado tem uma função de segurança, tem uma função de legislação, de organização social. E qual é a função da família? Família também tem questão de colaboração de trabalho, família também tem questão de ensino-aprendizagem, família também tem questão de segurança, tem tudo isso. Mas tem algo na família, esse grupo familiar tem algo que não está presente, deveria estar presente muito mais, mas está presente especificamente nesse grupo que a gente chama de família, que é a questão da segurança socioafetiva, ou, usando o termo do nosso tema, a amorosidade, né? Bem, As necessidades afetivas são supridas aí. Então, essa é a função específica desse grupo, e isso não está presente na sociedade cristã ou na sociedade judaico-islâmica, não, está presente em todas as sociedades, esse grupo de isso. progenitores e filhos convivendo junto para produzir É, segurança socioafetiva. Isso que é a família. isso que legal, uma boa historização para nós, para ir buscar lá na raiz lá dos nossos antepassados, né? Mas muito bem, né? Sim, Mas lembrando dos antepassados, Daniel, até o mesmo Aristóteles da filosofia, um grande ícone da filosofia, né? Ele já dizia que o ser humano é um animal social, né? O ser humano é um ser que busca se unir, busca se encontrar, né? Busca conviver, né? Então, esses grupos originais que o Danielson comentou ali, né? Vão se reunindo, vão se encontrando por laços consanguíneos, por proximidade, por interesse, né? Vão formando grupos familiares, né? Então, né? Que vão se sim, mantendo unidos ao longo dos dias, dos tempos, né? E isso faz parte desse simbolismo familiar, né? Certo? Mas o simbolismo vai muito mais do que isso. O simbolismo ele pode abarcar diversas situações, dinâmicas, emoções, relações que ocorrem dentro desse núcleo familiar, né? Esse simbolismo acaba sendo crucial para identificar, por exemplo, padrões que vão se repetindo em grupos distintos, né, sequencialmente, né? Então a família vai carregando essa simbologia, carregando significados profundos que vêm das gerações anteriores, inclusive situações negativas, né, como traumas, segredos, ah, lealdades combinadas, né? Crenças religiosas ou não, né? Que foi passando de geração em geração para aquele grupo sim, consanguíneo unido, né? Certo? Então pode ser desde um formato de família, uma crença nuclear de como se organiza esta família, e vai sendo passado de geração em geração. Por exemplo, até mesmo a questão de profissão, né? sim, O pai, a mãe, o vô, o avó, o bisavô eram médicos, aí é a família de médicos que vai de geração em geração, família de médicos, uhum, né? Mesmo que os novos acabam tendo, nem tendo vontade muitas vezes, né? Mas são impulsionados por essa raiz da família, né? Esse desejo da família que manter aquilo que nós sempre fomos, uma família de médicos, né? Sabe? E sim, isso vai sendo passado, são simbolismos familiares que vão sendo sim. transmitidos, né? Eu acho Inclusive, fantástico esse conceito de simbolismo, né? Porque assim, o símbolo ele também muda.
Eu lembro daquele filme, aquele clássico de humor, mais que humor, é um filme filosófico, né? Mas ele é tido como humor. Os deuses devem estar loucos, né? Que uma tribo, né, tradicional, né? Uma tribo tradicional, sem contato com tecnologia, sem contato com o mundo ocidental, um turista está passando num lugar alto e joga fora uma garrafa de refrigerante. E essa garrafa de refrigerante caindo do céu, os nativos daquela região acreditam que aquele que Deus que algum dos deuses deve ter dado um presente para eles, mas eles não sabem o que fazer com esse presente. Então uns vão usar o presente como instrumento musical, outros vão usar instrumento para quebrar nozes, outros vão usar esse instrumento, né? Então assim, Entendi. vão procurar entender esse instrumento, né? Sobre para que serve e vai passando de lugar em lugar para tentar descobrir que condição dar esse instrumento. Da mesma maneira, esse filme ele é filosófico e psicanalítico até, porque ele traz assim essa ideia do símbolo mudando de contexto. A garrafa é a mesma, mas na mão de um é instrumento musical, na mão de outro é instrumento de percussão, né, para quebrar nozes. Na mão de outro vai ter outra função, né, e assim por diante. O que é, então, o signo do refrigerante, da garrafa é o mesmo, mas o significado é dado por cada um. É assim mais ou menos a questão da família. Em todas, sem exceção, em todas as culturas nós temos assim a ideia dos progenitores, os filhos, os anciãos e os aprendizes, né? Essas quatro funções são quatro garrafinhas que estão presentes em todas as culturas, mas em cada cultura essas garrafinhas, a garrafinha do pai vai ser diferente de uma cultura para outra, a garrafinha da mãe vai ter um outro significado, a garrafinha, né? O signo continua sendo o mesmo, mas o significado que é dado a esse significante é diferente de cultura para cultura. Então, assim, o que a gente entende por família, o signo continua até hoje, permanece, né? O signo permanece, a simbologia, isso permanece, mas de acordo com o ambiente social e de acordo com o ambiente O é, contexto, né? Contexto e a época. contexto local, isso vai histórico também, esse vai dar um novo significado. E isso que o O que não colega muda, né? O que não muda é que a ideia da família é esse grupo unido. Isso não isso, muda né? ao A longo ideia das da família. gerações, né? Uhum. Mas Só daí, vai, só daí vem vai vai transformando a configuração desse grupo, o formato do grupo, mas isso, sempre mantém a né? mesma ideia de que é um grupo unido em prol de alguns objetivos Uhum. comuns, né? Mas eu Da me lembrei agora, convivência. tu estava falando agora sobre isso, né? Sobre uma família que o bisavô era médico, então todo mundo é médico, né? E daí eu me lembrei, isso aqui realmente é algo existe ainda, é concreto, né? Mas daí eu me lembrei como é o nome do Popper, eu acho, que fala de sociedade líquida, mas não tenho certeza. Depois eu vou dar um Google, vou ver bem certinho o nome, mas o conceito é sociedade líquida, ou seja, até a década de 60, até a década de 70, era bem fácil nortear as balizas do que qual é a função do pai, qual é a função da mãe, qual é a raiz da família. Essa família é toda dessa religião, essa família é, é dessa profissão, essa família tem tal característica, né? E do final da década de 70 para o início da década de 80 para cá, esse filósofo, que agora não, depois eu vou dar um Google, vou ver, ele fala o seguinte, que os relacionamentos não são mais sólidos, ou seja, os relacionamentos a partir dessa época têm se tornado líquidos. O que um líquido faz? O líquido ele não tem forma. O líquido assume a forma da onde estiver. Então, assim, é, não é mais a função do pai, da mãe, do ancião, do aprendiz, conforme a cultura. Não, é conforme o próprio relacionamento. E esse É, relacionamento, do mesmo jeito que tem. se desfaz. Claro que ainda existe pessoas com referência, mas isso tem Sim. sido
cada vez menos. E daí surge mais dificuldade, assim, se não tem um padrão de relacionamento familiar, vamos dizer assim, né, complica inclusive para a formação do ser humano, ele só é ser humano. O bebê, ele depende, essa história ai, eu não preciso da validação de ninguém. Isso aqui é a pior balela que existe, gente. O ser humano é 100% dependente do outro com letra maiúscula. Tipo, um bebê, um bebê que nasceu, se não tiver um outro ser humano adulto para chamar ele de bebê, para acolher ele como um bebê, esse ser vai virar simplesmente uma bola de carne num cesto de lixo, que infelizmente tem acontecido isso, né? A diferença, a diferença entre um ser humano e um corpo lançado no lixo é o olhar de validação para aquela vida. Então, no momento que um outro ser humano pega essa bolinha de carne e diz: Esse é o meu bebê, que pode ser na família de origem, pode ser na família adotiva, não importa, mas quando existe, aí que começa a nascer um sujeito. Então, assim, se não existe segurança familiar mais, porque tudo é líquido, se não existe padrão familiar, porque tudo é líquido, como é que fica a referência que esse novo ser humano Sim. vai ter, E o que né? se Vai ter espera, né, na Daniel? sociedade. O que se espera é que a família continue sendo esse ícone de validação dos seus membros, né? Sim, Então, o pai e a mãe validam os filhos validam os pais, né? Essa relação mútua que existe nesse grupo que permanece unido, né? De alguma forma, ao longo do tempo que vai passando. Mas existem outros simbolismos, por exemplo, eu me lembro agora do simbolismo até negativo, né? Do bode expiatório, né? Dizem que toda a uhum, família tem aquele simbolismo de alguém que vai ser o bode expiatório da família, onde um membro geralmente é escolhido, né, para carregar o peso dos problemas familiares. Parece que tudo é culpa é. daquela pessoa, né? É a figura do bode E expiatório, essa né? garrafinha é difícil, né? Essa garrafinha é difícil de aguentar. Esse é um símbolo, né? Não é legal, mas existe, né? Tá? Outros, por exemplo, tem alguns personagens daquele grupo familiar que pode assumir comportamentos autodestrutivos, né? Por causa de um cuidador excessivo, por exemplo, né? Um outro exemplo pode ser a ideia da mãe protetora, né? A mãe Uhum, protetora demais, que simboliza a necessidade de controle, né? De uhum, segurança, na relação com os filhos, na relação maternal, né? Então, esse desejo de controle, de segurar, de proteger, que acaba, na verdade, evitando que aquele ser se coloque à disposição da sociedade, né? Aprenda com a uhum. sociedade, né? Então, essa é a figura da mãe protetora, né, é uma simbologia que nem sempre é saudável, inclusive, né? Existem Sim, outras diferenças, outras simbologias da dinâmica familiar que a gente poderia uhum, comentar aqui, né? Mas claro. o mais importante é a gente lembrar que diversas simbologias vão se criando ao longo das gerações para se referir Uhum, à família. E uma das principais simbologias que foram criadas é da conexão da família tradicional com a sociedade capitalista e com a ideologia cristã, né? Então, essa uhum. união da religiosidade com a sociedade capitalista pós, né? Depois do tempo lá dos reis, né? Da monarquia, a gente pode dizer, então, que essa sociedade Uma modernidade, né? A moldou-se um partir da projeto modernidade. Uhum, moldou-se um projeto, um modelo de família hierárquica, uma família uhum, autoritária, uma família rígida, fechada, né? Moralmente, né? Fechada, né? Então, com uma cultura específica, com um modelo específico, né? Isso também é uma simbologia que foi criada ao longo das gerações, né? sim. Essa simbologia. Então, que Outra simbologia as funções continuam sendo as mesmas, é, mas o desempenho das funções muda de acordo isso. com o contexto sócio-histórico. E a principal simbologia, que é a que nós vamos falar agora aqui, é essa simbologia que nasce dessa união do contexto familiar, do afeto natural, com a religiosidade cristã, por exemplo, que é falar do amor na família, né? O amor Sim. natural. E aí nós vamos falar da amorosidade como uma Uhum. simbologia que nasce nesse ambiente familiar.
né? Uhum. Que emerge Eu, desse ah, ambiente familiar. eu só faço uma adendo, eu não estou invalidando, ao contrário, só estou acrescentando, né? Que não é exclusivo da cultura. Agora, a gente não está falando de religião, de fé, porque É a isso é pessoal, né? A religiosidade, gente não uma está religião falando de específica. cultura. A cultura cristã, ela não é, na verdade, assim, tem outros nomes, né? Mas o papel da amorosidade, porque a gente tem que lembrar que a amorosidade não é amor, né? O amor é um sentimento, o amor é uma ideia, e o amor não pode ser medido, né? A amorosidade é o ato que expressa o amor e alcança, né? É um ato que expressa o amor a ponto do outro ser afetado por essa expressão do amor. Então, assim, a cultura cristã fala disso, sim, mas não apenas a cultura cristã. Então, a ideia de expressar o cuidado, expressar o zelo, né, está presente em absolutamente em todas as configurações sociológicas Configurações, isso. de família, né? Que Por isso que é, eu gosto de falar, Danielson, da ideia de religiosidade, não de uma religião, uhum, né? É a uhum, religiosidade natural do ser humano, né? Que tem a ver sim, com essa ideia de afeto natural, de vínculo natural, né? Então, essa uhum, religiosidade que se aproxima do contexto familiar natural, né? E vai uhum, moldando uma configuração com valores, com ideias, né, uhum, religiosas. Por exemplo, a ideia do divino, a ideia do amor, né, que maternal, o amor de Deus, né? Isso vai tudo uhum, configurando uma simbologia de amor necessário a existir dentro uhum, desse ambiente familiar, né? sim, Mas vamos deixar isso para daqui a pouquinho mais, na segunda parte da nossa sim, sim, live, né? Falamos um pouco é, dessa simbologia e depois nós vamos falar um pouquinho agora na segunda parte, mais especificamente da amorosidade, a dentro amorosidade. dessa sociedade líquida que o Daniel se falava antes, essa sociedade de transformação que diversos modelos de família já existem, né? Hoje em dia, nessa Sim. sociedade líquida que nós vamos falar logo adiante, então. Na segunda parte, daqui a pouquinho, não Uhum. esqueçam, só ficarem conosco, tá E bom? eu aproveito para dar um Google aqui. Até um minutinho ou dois, temos de volta. E agora, nesse retorno, que a gente já falou um pouquinho sobre a simbologia familiar como introdução, a gente vai começar a conectar essa simbologia, então, com a amorosidade, que também não deixa de ser uma simbologia familiar, né? A amorosidade enquanto um símbolo da família. Então, eu já queria trazer para vocês, né, que a palavra amorosidade tem a ver com a simbologia positiva da família, né? Então, a simbologia positiva, quando ela é aplicada para a família como símbolo de uma amorosidade, ou a amorosidade como símbolo da família, né? Tem a ver com a ideia de que a família representa, para muitos, ou para grande parte da nossa sociedade, né? Representa unidade, representa amor, representa uma fé, uma religiosidade, o símbolo da lealdade, da proteção, né? Então, são algumas simbologias positivas que compõem essa visão da família como fonte de uma amorosidade, né? Então, são elementos que a gente pode dizer, né, que une cada membro da família num círculo de experiências, de tradições, de memórias que são compartilhadas socialmente ao longo das gerações, né? Significa também esse impacto de um patrimônio emocional, um patrimônio cultural compartilhado, né, transmitido através das diversas gerações familiares, né? Então, nesse sentido, a família ela acaba se tornando, dentro dessa simbologia de amorosidade, como que um porto seguro na sociedade. Um porto seguro de conforto, um porto seguro de segurança mesmo, né? Ou mesmo um símbolo de força na vida de alguém, né? Então, alguns conceitos ligados a essa amorosidade são esses, da unidade, do amor, da fé, da força, da lealdade, da proteção, da herança emocional, e essa ideia do conforto e segurança que a família pode trazer para muitos, né? Então, já algumas coisas que compõem essa amorosidade, né, Danielson? Perfeito.
Antes, deixa eu só retomar e fazer uma correção, né? Que eu usei o nome do Popper, mas na verdade é o Bauman. Perdão, Ah, esqueci. sim. É o Baumer, né? Sigmund Baumer, que falava da liquidez social, Da né? Da liquidez modernidade efetiva, líquida, né? da Modernidade líquida. sociedade líquida, né? Sigmund Baumer. Mas eu, antes de falar disso, vamos falar ainda da questão da solidez. Quanto a isso, assim, todo grupo humano, o ser humano, ele necessita de grupos, porque sozinho ele não consegue executar, ele precisa de grupos para atender alguns objetivos. Por exemplo, se forma grupos de trabalho, né, que hoje a gente chama de empresas. Nós vamos pensar um grupo de trabalho, um grupo de coletores, um grupo de caçadores, um grupo de pescadores. Por que se forma? Porque em, é, em atuação conjunta se consegue uma maior quantidade de resultados do que numa. A pessoa pode sair caçar sozinha, mas se sair caçar e vai conseguir caçar talvez um javali, talvez vai conseguir caçar alguma ave. Agora, se ele for caçar em conjunto, pode até caçar um mamute, por exemplo. Né? E o mamute dá muito mais do que muitos porcos e muitos, né? Então, assim, quando ou seja, o grupo de trabalho surge por uma necessidade de melhor resultado no trabalho. Um grupo educacional, né? Hoje nós temos escolas, temos universidades, mas o grupo antigamente era grupos que a gente entende como grupo de discipulado. Por quê? Porque era uma forma assim, a pessoa, o ancião, isso assim que começou, né? Tanto é que até hoje a faculdade, o símbolo da faculdade é um chapéu com uma penugem branca, né? Lembrando o cabelo do ancião. Até hoje a gente tem essa memória simbolizada através da penugem no chapéu de formatura. Então, o Exatamente. ancião não tinha condição de realizar as tarefas, mas ele poderia ensinar os mais novos como ele fazia essas tarefas. Então, o ancião ficava sentado e os aprendizes estavam ali com ele. Então, se formava um grupo de educação ali. E é isso que é a raiz, por exemplo, das escolas, das universidades, surgiram aí. E agora a família. Então, a escola é um grupo cujo objetivo é dar conhecimento, formação intelectual, formação profissional. As empresas é um local em que a força de trabalho conjunta é melhor do que a força de trabalho individual. E o que é? Falando, né, lembrando dessa parte, né, psicólogo Josemar, falando de cooperativas, né? A cooperativa é exatamente isso, né? Que é diferente de uma empresa, mas com o mesmo objetivo, né? De reunir um grupo de pessoas. Tá, então para que serve a família? A família tem algo, a família dá segurança de trabalho? Dá, porque dentro da própria família se formam grupos de trabalho. Então, sim, a família é um grupo de trabalho. Então, é um grupo de trabalho? Não, também é um grupo de segurança, né? Não é só um estado, né? A cidade-estado surgiu por uma necessidade de segurança, onde se dividia tarefas, né? Então tinha um grupo de pessoas que cuidavam da segurança da cidade e era como é que é, o intendente da cidade. Hoje a gente chama de prefeito, mas na verdade seria um presidente. O intendente da cidade era o chefe da tribo, é aquele que organiza todas as tarefas para que a cidade, para que a aldeia fique segura. A família dá segurança? Também dá, também dá. Então a família é um estado? Não. A família é uma escola? Um pouco sim, porque os adultos ensinam as crianças as coisas. Então mas é esse o objetivo da família, uma escola? Não. Tem uma coisa que na escola não se consegue, tem uma coisa que no Estado, o Estado não pode oferecer. O Estado pode oferecer muita coisa, mas isso ele não pode. Tem coisas que o ambiente de trabalho, né, precisa poder, oferece muita coisa, mas não pode oferecer isso. Tem algo que só a família oferece, que é um ambiente de cultivo socioafetivo.
deveria, né? O que é isso que queria ser. Qual é a diferença? E isso é interessante, né? Voltando a falar do, do Balmer, né? Ainda Calma. que seja, é Balmer, Balmer, não é. Falando do Balmer, ainda que a sociedade tenha esse líquido efeito, ainda sobra algo que só a família proporciona, que é segurança socioafetiva. O brabo é quando, e é isso que eu quero vir a discutir também, né? O que acontece quando nem a família, e acho que foi isso que surgiu da ideia, a gente estava conversando entre três colegas, né, colegas de Semar, e daí foi falado assim né, do que acontece quando o objetivo da família, que é dar segurança socioafetiva, e esse objetivo falha. O que acontece com os membros dessa proto-família, porque não é família, se não tem segurança socioafetiva, não dá para dizer que está se cumprindo a função familiar, né? Então, assim, o ser humano, ele não nasceu numa escola, ele não nasceu dentro do Estado, o ser humano não nasce dentro de uma empresa, o ser humano nasce entre semelhantes. Quando se fala de, eu não preciso da validação de ninguém, eu vi muita gente falando isso, né, nas redes sociais. Mas eu sou mais eu não preciso da validação de ninguém. Meu querido, o ser humano, se não é validado pelo adulto, o bebê que não é validado pelo adulto, ele simplesmente vira, vou falar uma frase bem pesada, ele vira um monte de carne numa lata de lixo. O ser humano ele necessita de validade. Uma coisa de validação. Uma coisa é a pessoa que tem dependência emocional, que daí entra no lado da psicopatologia. Mas a formação e a segurança psicológica do ser humano, ele precisa ter um ambiente que valide ele como sujeito. E isso acontece já quando a mãe pega o bebê e chama ele de bebê, ela está validando. Quando o pai chama esse bebê de bebê, está validando, ou com pessoas à sua volta, em vez de lançarem numa lata de lixo, que muitas vezes, infelizmente, acontece muito mais do que deveria, né? E coloca num berço, né? Isso é validação. E isso é uma uma parte básica da amorosidade básica, né? De segurança afetiva. Não estou falando de dar leite, eu não estou falando de colocar roupa, eu estou falando de chamar de bebê, eu estou falando de tomar como parte, como pertencente, colocar esse proto-ser humano em formação como pertencente a uma história, como pertencente a um grupo. Isso é o fundamental. E quando isso falha, dá problemas muito sérios. Então, a amorosidade é o patrimônio, não é exclusivo. Outros grupos podem ter doses de amorosidade, e bom que tenha. Né? É bom que tenha dose de amorosidade em todos os grupos. Mas a amorosidade é o patrimônio máximo da família. E é isso que eu gostaria de falar. O que acontece quando a família que deveria ter esse patrimônio de amorosidade, ele não deixa de lado. Então, essa é a importância do cuidado. O ser humano precisa. O ser humano nasce a partir do amor. Mas foi abandonado. Mas nasce a partir de alguém que diga: não, tu não está abandonado, tu é meu, tu pertence à minha família, tu pertence à minha história. É nesse momento que o ser humano se torna ser humano. Ninguém vive sem amor. Aí já vamos aí para o lado da religiosidade um pouquinho também, né? Mas é fundamental o que você diz, né? Não, Porque ainda esse ponto, Josemar, eu não estou sendo da parte do religioso. Eu estou falando exato. assim do aspecto humano mesmo. Do Sim, humano, sim. enxergar o humano e dar pertencimento a esse humano. Né? Se É, não existe isso, o corpo sucumbe. O corpo sim, sucumbe. sim. Um Quando, bebê que quando, não é quando a gente cuidado, olha, né, ele deixa de ser. Danielson, quando a gente olha para o papel natural da família, o papel natural, aquilo que é de natureza, né? Instintiva, Uhum, inclusive, né? Porque a família, instintivamente falando, né? É onde nós, como tu falaste, nascemos e nós criamos ali, né? Então há um vínculo familiar instintivo, um afeto natural, né? Que nasce nesse processo de criação daquele círculo familiar.
Inclusive no folclore tradicional, antigo, né, sempre se falou nessa ideia de que esse microcosmo onde a pessoa nasce, né, vai se transfigurando, transformando no que nós chamamos de família, né? Esse Uhum. núcleo onde nasce um ser humano, onde ele é protegido, onde ele é Assim, alimentado, né? não apenas onde nasce, mas onde ele é acolhido, né? Não apenas Exato onde também, nasce, né? mas onde ele é acolhido. Porque às vezes pode acontecer, a maldade existe, né? E tanto a maldade quanto tragédias existem, né? Dos dois lados. E que Uhum, pode acontecer. Então, por uma tragédia, a pessoa, o ser humano vira a nascer sem família, ou por abandono, descaso, falta de amorosidade, ser abandonado. Mas no uhum. momento em que ele é acolhido, né, e é dado esse cuidado de amor para ele, aí ele se torna ser humano. É nesse ponto que eu digo que não existe ser Sim. humano sem amor, nesse sentido. É, Né? Não estou nem sendo metafísico, eu estou sendo sociológico. O ser humano, ele nasce. sim, mas a gente parte de um ponto que seria que é natural essa afetividade, a princípio, né? Pode ter casos de fato de abandono, como tu falaste, né? Mas a gente parte de um ponto que não é natural o abandono. Quando nasce, Sim. alguém vai criar, alguém vai cuidar. A mãe ou o pai, no caso, vai criar. Então há uma afetividade natural do ser humano, que é cuidar daquele ser que nasce. Aquele ser é criado dentro de um ambiente com outros seres idênticos a ele, né? Então há essa afetividade natural. Quando essa afetividade natural se encontra com valores sociais, por exemplo, valores culturais daquele ambiente onde esse núcleo nasceu, né, esse microcosmo, né, aí ele vai ganhando significados diferentes, né? Aí nós podemos falar da religiosidade, por exemplo, né? Que a amorosidade ela se cria como um conceito a partir de uma visão religiosa também, né? Quando o símbolo familiar é associado a uma conexão de vida, uma conexão divina, um vínculo Hum. com algo divino que conecta cada membro familiar um ao outro, né? A unidade material, a unidade física que é espelhada em uma crença divina também, né? Onde o divino se encontra com o humano através daquela pessoa e daquela conexão que é feita, uma conexão que é fundamentada em tradições espirituais, né? Então, a família é vista nessa conexão com a espiritualidade, com a religiosidade, ela é vista a partir de um modelo essencial divino, de uma família. Então, a gente pode falar aqui do cristianismo ou de outras religiões, independente disso, Eu estava né? lembrando assim, até interessante que em várias crenças se coloca as figuras parentais como representantes do divino, né? Chamar a divindade da religião de pai, ou chamar a divindade da religião de mãe, ou aqueles que exercem um sacerdócio, chamar de pai ou chamar de mãe, é uma coisa que é um fenômeno que acontece em quase todas as religiões, tanto monoteístas como politeístas, se tem esse conceito, ou seja, entende que a função de cuidado, a função de amor é uma função parental, né? Até Isso. espiritualmente se entende isso, né? O divino é teu parente no momento em que ele é cuidadoso contigo, ele te orienta, então ele se torna teu parente, né? Estou falando não só do Uhum. cristianismo, né? Do cristianismo tem escrito sobre isso, né? Mas até em outras religiões diversas, né, tem esse conceito da, do divino como parente, né? A parentalidade, né? E baseado nisso, no amor do divino para com para com o humano. E o poder dessa espiritualidade que é incorporada à família tradicional, à família instintiva que a gente estava falando antes, esse poder dessa espiritualidade vai configurando uma simbologia familiar, vai Uhum, configurando essa amorosidade, né? Então traz muito dessa uhum. espiritualidade cristã ou não, né? Na sua raiz, na sua visão, porque conecta a família com a ideia de um valor, a ideia de um valor social, de um valor coletivo, né? Que é onde nasce a vinculação da compreensão mútua entre as pessoas que compõem esse núcleo familiar, né? Até assim, a As, palavra religião tem vários significados, né? Mas um deles é relíquia, né? Então religar. assim, ou religar as relíquias, ou seja,
manter uma tradição. Então, assim, a religião dá uma nomeação para coisas que são para valores importantes, né? Tipo, Isso. qual é o papel, lembrando da história da garrafa, né? Qual é a função de cada garrafa? Né? Qual é a função do pai? Qual é a função da mãe? Qual é a função do filho? Qual é a função do ancião? Né? Qual é a função do bebê? Isso, a religião ela traz isso, né? E eu vejo e a questão assim de que tipo de amor e quais são os estágios de amor, quais são os tipos de amor que se despendem a cada uma dessas fibras É. da Aí família. Isso é o, muito a gente, pelas claro, religiões, pelas religiões. a gente responde com isso, na verdade, seria uma pergunta vamos falar de amorosidade familiar, mas por que que na família tem que ter amor, né? Então, a gente pode poder perguntar por isso, né? A gente fala de amorosidade na família porque a família tem que necessariamente ter amor, naturalmente, que a gente estava falando antes, há Uhum, uma afetividade natural, né? Mas também há uma afetividade que vai se criando a partir de um vínculo social religioso com a espiritualidade, né? Que vai dando uma cara, um significado para este amor que é natural, né? Esse amor natural, vai dando um significado, um sentido. Aí o simbolismo vira uma ideia de um cotidiano, numa prática poderosa que ajuda a fortalecer laços, promover compreensão, né? Criar rituais familiares em comum, por exemplo, né? Começa a criar rituais, formas de se entender as emoções. A família acaba se tornando um espaço seguro para expressar sentimentos, inclusive, né? É naquele âmbito familiar que a gente chora, que a gente se alegra, que a gente se desenvolve, né? Então a gente aprende a conservar e a reconhecer, a honrar essa simbologia que a gente vai recebendo da sociedade, né? Aprende nesse sentido a cultivar um ambiente de amor, que é um ambiente de uhum, unidade, né? Um ambiente onde se busca, de alguma forma ou de outra, né, o respeito às diferenças e a cura das fraquezas humanas, contribuindo assim para um cotidiano e um coletivo, individual e social, sim. né? Então começa a Eu se acho buscar bem essa ideia de importante tu estar respeito, falando. de cura, né? Diga. Uhum. Eu acho bem importante tu estar falando de atitudes amorosas, né? São atitudes amorosas, não é? Daí não tá, porque amor é um sentimento, mas a amorosidade é atitude com base nesse sentimento, né? Então, tu tá falando de atitudes a serem tomadas. Porque quando se fala de ritual, não só um ritual religioso, né? Tipo, prática da oração. Isso aqui é também um ritual amoroso, mas também, assim, o ritual de assistirem todos juntos o mesmo programa, vamos supor, de ter o que fazer no dia de descanso, né? Além da questão religiosa, assim, vamos tomar chimarrão na praça, e vai a família toda, ou assim. E a questão assim da importância que a gente não tem como medir o sentimento, mas a gente pode sim observar a amorosidade. O amor não tem como ser medido, mas a amorosidade sim. Então, por isso eu achei assim importante. Até eu comentei na introdução, né? Que é um termo que tu não acha muito, assim, parece um neologismo, até amorosidade. Não, tá, só para vocês saberem, não é um neologismo, não é invenção, né? Nem da colega que deu a sugestão, nem nossa. Não, é uma palavra que existe, né? É relativo ao amoroso. Aquilo que é relativo ao amoroso. Então, o amor não pode ser medido, porque o amor é um sentimento, é algo pessoal, né? É um valor pessoal, mas a amorosidade pode, porque a amorosidade é a expressão desse amor em forma socialmente perceptível. Então, assim, eu dei um exemplo antes, né? É um ato de amor tu acolher aquele bebê que está se formando humano ainda e chamar ele, esse é o meu bebê, né? E a palavra do meu bebê é usado não só pela mãe, não só pelo pai, mas os tios vão dizer, é meu bebezinho, né? Os irmãos mais velhos vão dizer, é o bebezinho. Então, assim, isso é algo perceptível. Então, amor não pode ser medido, mas a amorosidade, sim. O É, amor é necessário, né? Essa questão. isso, A pessoa, mas eu amo do meu jeito. Não, se tu ama do teu jeito, tu não está sendo amoroso.
porque o amoroso é alcançar o outro com o teu amor. Se tu tá amando do teu jeito, né? Gary Chapman, ele fala Esse aí, eu ia muito falar sobre dele isso, também. sobre diferentes formas de amor. Então, Uhum. a amorosidade não é tu simplesmente amar do teu jeito. A amorosidade é tu alcançar o outro de maneira que o outro receba o teu amor. É tu comunicar o teu amor ao outro através de atitudes, e isso sim pode ser medido. O Exato. amor não pode ser medido, mas a amorosidade sim. A gente E a não gente está combinou, falando aqui. Danielson. A gente não combinou, mas eu ia falar do Chaplin também agora, né? Do Gary Chapman. Ah, tem falado do Tiago também. Também ia Eu, falar, a gente não eu, eu quero. combinou. Eu não sei se hoje vai dar tempo, mas assim, eu tenho uma coisa assim que quem já assistiu palestras minhas, quem já, né, eventualmente até pacientes e tal, mas geralmente em palestras, eu tenho uma observação minha sobre relacionamento. Não foi publicado em revista, né? Mas faz mais de 20 anos que eu falo sobre isso e estudo sobre isso, né? Mas falando sobre isso e sobre as diferentes relações sociais. E a família e o amigo, diante de diferentes relacionamentos sociais, psicossociais, socioafetivos, melhor dizendo, tem dois, que é amigo e família, em que a amorosidade é o centro, que não existe, né? Então a família é descrita como amorosidade. Então, É, onde não tem amorosidade, não é que não seja família, é uma família em crise, é uma família deficiente, é uma família que não está contribuindo com a formação do ser humano que está ali dentro. é só porque é isso que eu dizia antes, né? Essa amorosidade ela é construída a partir de uma afetividade natural, né? Que está ali como base, como raiz de toda a família. Que, naturalmente, o desejo de proteger aquele ser que nasce, né? Então, há uma afetividade natural que vai se transformando, como eu falava antes, né? Que vai se associando a valores religiosos e culturais, né? Daquele meio social e vai ganhando significados novos, por exemplo, o conceito de amorosidade, então, né? Então, esse conceito, ele reflete, na prática, o que o Daniel está falando, né? Ele reflete essa dinâmica, essa conexão entre os membros familiares, né? É isso que a amorosidade reflete, essa dinâmica que acontece, que muitas vezes é associada à unidade, ao amor, à proteção, né? Aos Uhum. laços amorosos. Por isso que tu falava antes, a amorosidade é um que alcança o outro, né? Criação de laços amorosos, né? E aí que vem, por exemplo, que eu ia comentar do Gary Chapman também, né? Tá? Porque ele vai falar de diferentes formas de manifestação dessa amorosidade, né? Que é uma Ah, característica individual. É importante pensar, né? Não é assim que eu escolho isso. Não. É uma característica constitutiva da pessoa. Ela tem essa percepção de amor dentro disso, e isso. daí não é uma questão de escolha, né? Não, Senão, não. mas É uma pode coisa que continuar falando assim. natural, que tem que nascer natural, não pode ser forçado, né? Também. A gente fala de sentimentos, né? Então não pode ser forçado, tem que ser natural do ser humano, né? Mas assim, mas o Gary Chapman vai falar da linguagem do amor, né? A linguagem do amor, e ele vai dar alguns conceitos importantes para nós, né? Sobre essa linguagem do amor, né? Compreender essa linguagem do amor, ela pode ser essencial para a gente compreender e fortalecer vínculos familiares, inclusive, né? Mas, sobretudo, para criar ambientes saudáveis onde as pessoas se sintam valorizadas, né? Para além de uma concepção tradicional, mas uma vinculação por sentimento, né? Uma vinculação por sentimento, onde que ressoa o desejo de querer estar junto e próximo daquelas pessoas, né? Aí ele vai falar para nós das 5 linguagens do amor, né, que eu acho maravilhoso, né? Tá? Eu quero só citar elas aqui para nós rapidamente. Aí tem ali palavras de afirmação, né, que são palavras que geram apreciação, fortalece a outra pessoa, o senso de valor da outra pessoa, a conexão de querer estar junto, estar próximo, né? O elogio, as expressões de valoração e validação da outra pessoa, né? São E palavras de através da afirmação. palavra, né? Através da palavra, através da fala. Palavra, isso. Não é outro gesto, né? Os gestos, daí já tem a Aí nós próxima. a gente vai falar dos atos de serviço, né?
Atos de serviço é outra forma, saem gestos aí no caso. Aí são ações concretas, por exemplo, lá passar a mão no rosto, demonstrar carinho, né? Ajudar nas tarefas domésticas, por exemplo, é um gesto de Isso. É carinho. até fazer carinho é uma terceira que é o toque físico, né? Ah, O, também tem, é verdade, né? Mas aí a gente pode pegar a ideia de pequenos serviços, então, né? Como cuidar sim, dos filhos juntos, cuidar da casa, né? Das responsabilidades, são atos de serviço, né? Que a gente faz em prol daquele outro ser ou do coletivo que nós dizemos amar, né? Aí outra forma é presentes, bem tradicional, né? Dar presentes, né? São o simbolismo que está por trás do presente é o pensamento, o esforço dedicado a manter a vinculação com aquela pessoa, sim. né? Representa o amor através de um objeto, De objetos, né? Aí que uma não tem a ver coisa, as com o duas preço, não coisas. tem a ver com o preço mercadológico do objeto, mas tem a ver com o símbolo que aquele objeto está representando ali. E as duas coisas que eu acho mais maravilhoso nas cinco linguagens do amor é as duas últimas, né? Que é o toque físico, que tu falaste antes, né? Que é o carinho expresso no toque, pele com pele, né? Que dá uma segurança, um abraço, carinho maternal, expressa um laço Isso aqui está familiar. falando de sensualidade, não está falando de carinho. Né? É uma É, a amorosidade expressa com carinho. Estou falando de sensibilidade. isso, Então todo mundo é do toque físico. Não, não é isso. Né? Daquela criança que gosta de. Ou aquela pessoa, aquele teu amigo que tá conversando contigo toda hora assim, enche o Semar, e daí tu dá um toquezinho. Mas tu não acha que enche o Semar. Mas pois, e bate nas costas e dá um toquezinho. Provavelmente essa pessoa tem como linguagem o toque físico. Então não se está isso. falando de sensualidade, está se falando de cordialidade expressa É. através de um toque. E aí, sobretudo, né, o que eu acho o de todos os cinco passos, o mais importante de todos, que eu acho que é o tempo de qualidade, né? O tempo que tu te dedica para com aquela pessoa, né? Que tu doa para aquela pessoa, que tu gosta de estar na presença dela, né? Ou de companhia. Então, esse tempo de qualidade é muito importante também, né? Bom, o nosso encontro já está chegando para o final, Para né? Chapman, a gente teria que só ter que ter só sobre isso. Só sobre isso, né? A gente está falando de amorosidade, falando bastante coisa já, estamos quase encerrando nossa live, mas só uma pinceladinha para terminar, Danielson, da importância disso para a psicologia, tá? Para te terminar. O quanto que essa amorosidade, que essa vinculação afetiva ajuda no equilíbrio emocional psicológico. Uma palavrinha para ti e uma para mim, para terminar. Vai lá. Uhum. Tá. Primeiro, o ser humano é constituído a partir da amorosidade. Essa, digamos assim, é a tese que eu tenho defendido desde da introdução, né? É uma necessidade. A amorosidade não é um prêmio, não é um adicional, não é um bônus, não. É uma necessidade. Ou seja, onde existe falhas nessa amorosidade, lembrando que amorosidade não é amor, é amor demonstrado. Amorosidade é amor demonstrado, não é amor sentido. E a falta da pessoa receber demonstrações de amor na infância vai dificultar o desenvolvimento de várias funções da personalidade. E na medida que essa pessoa vai acumulando frustrações na falta de amorosidade, ou pior ainda, a substituição da amorosidade por violência, violência física, violência moral, violência verbal e tal, isso aqui vai causando problemas de transtorno. Aquela pessoa que muitas vezes está travada na vida, aquela pessoa que muitas vezes tem sintomas de depressão, de ansiedade, não consegue se envolver socialmente, não consegue se firmar em relações, provavelmente ela vai precisar, com a ajuda de um psicólogo e muitas vezes também com acompanhamento de um psiquiatra, não necessariamente sempre, mas na maioria das vezes, né, com acompanhamento também do psiquiatra, revisitar essa falta de amorosidade que sofreu e reaprender, primeiro,
a demonstrar a amorosidade que não recebeu, né? Mas a demonstrar amorosidade para o outro e a receber, porque depois de um tempo, até quando alguém tenta ser amoroso para com a vítima da falta, né? A pessoa se protege e se afasta e fica com medo, né? Então, as duas coisas, através da revisitação desses momentos, a resolução desses conflitos causados pela falta de amorosidade, precisam ser feitos em terapia para que ela possa não apenas aprender a receber, identificar e se proteger contra pessoas que não vão ser amorosas, mas também acolher o amor que as pessoas podem dar e aprender também a expor o amor, porque na medida que tu expressa teu amor, tu fica mais aberto para receber mais. Então, dois lados da mesma moeda. Não adianta tu só receber amorosidade. Tu tem que ser amoroso também para que complete o ciclo, e daí sim destrave a vida que estava presa por falta de amorosidade, por excesso de traumas relacionais. Muito bem, então a gente tem visto então o quanto que é importante esse conceito de amorosidade no ambiente familiar, né? Inclusive para a sociedade como um todo, né? A gente começar a olhar a família para além de configurações antigas ou não, né? Mas a olhar a família como fonte de uma amorosidade natural social, né? Então a gente vê que essa amorosidade gera unidade, gera força, gera segurança, gera uma vinculação afetiva saudável, né? Que vence os desafios sociais de hoje. Por exemplo, da depressão, violência social, né? A gente vê que as relações familiares, quando têm essa amorosidade, elas podem se tornar um fator importante, né? Na forma como pessoas doentes enfrentam a doença, por exemplo, né? Seja qual for a doença, essa amorosidade traz para aquela pessoa que está doente uma força maior, ligada ou não à espiritualidade familiar, mas só pelo sentimento doado, pelo tempo dedicado, o carinho, né? O afeto, acaba gerando uma força extra para aquela pessoa doente, né? Então a amorosidade traz para a sociedade e para a família uma simbologia muito importante que às vezes nós temos que trabalhar para resgatar naquela pessoa uma saúde psicológica, emocional e mais equilibrada, né? Então nós como profissionais da psicologia também temos que trabalhar essa amorosidade, essa vinculação como um meio terapêutico de resgatar boas relações sociais, né? E é com alegria, com essa mensagem, que nós vamos indo para o finalzinho da nossa live da equipe Mente Viva, por causa do nosso tempo, né? Somos escravos do relógio, de vez em quando acontece, né, Danielson? E nós, como equipe Mente Viva, deixamos um abraço para vocês e convidamos para que conheçam a equipe Mente Viva nas redes sociais, né, Danielson? Pode encerrar para nós. Isso mesmo. Aqui nesse mesmo canal você vai encontrar mais vídeos com outros profissionais, assim, falando de outros assuntos. Até assim, por que vocês não falam de tal assunto? Pode sugerir também outra coisa. Gostaram do tema? Precisa de aprofundamento? Coloque no comentário aqui embaixo. Vamos fazer uma parte 2 com outras pessoas, né? E é possível sim. E eu te convido a visitar os nossos vídeos, ver assim, que vários assuntos que foram tratados nesse tempo, e uma vez por mês a gente retorna com um tema novo, muitas vezes indicado por ti, que colocou no comentário. Vocês não podiam falar, esse mês não podiam falar sobre tal assunto. Então, comenta aqui embaixo e faça suas perguntas, seus comentários, seus adendos, e conte conosco, conheça a nossa equipe, né? São psicólogos, médicos, é, 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 psicopedagogos, neuropsicopedagogos, são várias pessoas que trabalham juntos para ajudar a melhorar a tua qualidade de vida, a alcançar um nível maior, e fazemos isso com muita ética, com muita técnica, mas com muita amorosidade também. Exatamente, né? Então vamos viver essa amorosidade na sociedade aí como um todo, né? Esse é o nosso convite como psicólogos aí que deseja a saúde, o equilíbrio e a harmonia para todos. Um grande abraço dos psicólogos Gilcemar e Danielson e da equipe Mente Viva. Uma boa noite a todos. Até a próxima!